Muito boa tarde a todos. É com prazer muito grande que a gente está aqui com a nossa Inovação em Negócios, sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. Aqui na Jangadeiro, Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também é aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Prazer muito grande hoje, né, mais uma vez aqui conosco. Ela é uma presença que eu faço questão que periodicamente a Luciana Lobo esteja aqui com a gente. Então, periodicamente a gente recebe a Lu, porque a pauta é muito extensa, o conteúdo é muito grande. Então, a gente vai separando os assuntos e vamos conversando. E, mais uma vez aqui, a Luciana Lobo, que está em transição de carreira. A gente vai entender tudo isso. A Luciana é sócia do escritório R. Amaral, é advogada, tá? Sócia do escritório R. Amaral, Roland Castro Alves, Linhares e Barros Leal. É um nome grande mesmo. E, sem dúvida alguma, é um dos escritórios mais renomados, posso dizer até do Brasil, né? Tem uma atuação aí, assim, nacional, né, Lu? E a gente vai conversar sobre a advocacia preventiva e a mudança de cultura empresarial, enfatizando fundamentalmente a importância do advogado no novo momento, nesse novo cenário. Minha amiga, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença, viu? Mais uma vez. Imagina, é uma alegria muito grande estar aqui de novo, esse bate-papo engrandecedor. A conversa é boa, né? A conversa é maravilhosa. Então, é só satisfação e um agradecimento muito especial pela oportunidade e pelo convite. Lu, para a gente te conhecer um pouco melhor, para que as pessoas te conheçam um pouco melhor, fala um pouquinho da tua trajetória profissional, né? E que de uns 8 anos para cá, 10 anos para cá, você teve um protagonismo muito grande no setor público. Sim. E agora você está voltando para o setor privado, como sócia lá desse grande escritório de advocacia. Então, explica para a gente um pouco da tua história profissional, da tua trajetória, focando nesse momento de transição profissional. Claro, eu sou advogada, eu tenho pós-graduação em Direito, mestrado em Direito, trabalhei em alguns escritórios aqui em Fortaleza. E recebi ainda, na casa dos 20 anos, um convite para ir trabalhar no setor público. E, naquele momento, foi um convite maravilhoso. Eu imaginei que fosse passageiro e que aquela experiência ela ia agregar bastante na minha vida. Já faz quanto tempo isso? Já faz, Daniel, mais do que 15 anos. Caramba, eu disse 10, né? Mas foi bem anterior. Sim, e eu imaginei que ia ser uma coisa passageira, né? Não foi um plano que eu fiz. E ingressei na carreira e os convites foram se sucedendo. E daí eu imaginava, depois de um determinado local, que eu dizia, não, agora está na hora de retomar para a minha atividade, de quem eu sou, de fato, né? Nunca deixei de assinar aquela ficha do hotel como advogada, né? Então, essa era a verdadeira identidade. Profissão, né? Advogada. Profissão, advogada. E daí o tempo foi passando até que eu recebi o primeiro convite para ser secretária. E fui secretária executiva do turismo na gestão do Camilo, na primeira gestão do governo Camilo. Daí, na sequência, na segunda gestão do prefeito Roberto Cláudio, recebi o convite para ser controladora do município. Fui a primeira mulher a ser controladora do município. Na época, eu só tinha 35 anos. E daí, mais uma vez, me ocorreu, não, agora tá bom, já dei minha contribuição, de fato, não tenho mais, né, como evoluir nessa carreira aqui, já que cheguei como secretária. Até que recebi o convite para ser secretária da SEUMA, na gestão do prefeito Sarto Nogueira. E durante 4 anos fui secretária do Urbanismo e Meio Ambiente lá. Uma pasta super estratégica, né? Extremamente estratégica. Foi um verdadeiro presente na minha vida ter tido a oportunidade de passar por lá, em que pese muito trabalho, muita responsabilidade. Sim. E, evidentemente, muita pressão, muita necessidade de entrega. Foi o melhor lugar que eu já trabalhei no serviço público, justamente pela grande possibilidade de dar o retorno para a sociedade. Lá a gente sentia esse retorno o tempo inteiro, de uma forma muito objetiva, e foi maravilhoso ter tido essa experiência.
Fortaleza é a cidade com o maior PIB do Nordeste. Já faz alguns anos isso. E essa é uma informação que é muito relevante, né, Lu? Sim. E, sem dúvida alguma, a participação da construção civil nesse cálculo é muito grande. Então, emprega muita gente, é um setor muito estratégico, é a indústria, né? Né? Então, assim, como é que foi a sua experiência, Lu, agora pessoal mesmo, na Selma, essas mais recentes, e na Controladoria Geral do município, assim, o que é que ficou como aprendizado para você? Algo que te marque mais, olhando esses dois que são mais recentes, assim, não? Sim, claro. Eu acho que a gente tem uma visão muito dinâmica do mundo, né? Assim, uma visão muito ampla do mundo. A gente consegue compreender a inter-relação da imprensa, do governo, do setor produtivo, a importância da harmonia entre esses entes, e você tem uma clareza maior de como é que funcionam esses players, né, na nossa sociedade. Da Controladoria, que era um órgão mais para dentro da prefeitura, tem aí um recado do esmero, da necessidade... Muita gestão. Da máquina pública, né? Isso, é uma necessidade muito grande de governança, de que os processos eles estejam estruturados para que haja um resultado positivo. E da Selma, acho que a maior lição, de fato, é a necessidade da entrega e da entrega rápida, porque se isso não é feito, tem um prejuízo depois para a sociedade. Então, a gente tinha lá um senso de urgência muito grande para que as entregas fossem feitas, e esses ensinamentos ficam com a gente. Prazer enorme receber aqui a minha amiga querida Luciana Lobo, tá? A Lu é advogada e é sócia do renomadíssimo escritório, uma casa de amigos, tá? R. Amaral, Roland, Castro Alves, Linhares, Barros Leal, tá? É um escritório de advocacia muito famoso, de muita qualidade, a nível nacional. Lu, tem uma pauta aqui que a gente não pode deixar passar, que é a pauta transição de carreira. Sim. No seu caso, é aquela transição de carreira mais, que eu digo, maior, mais ampla, porque você está, como te diz assim... Do outro lado do balcão. Do outro lado do balcão, é do setor público para o setor... Voltando, na verdade, para o setor privado. Sim. Mas a transição de carreira, não necessariamente ela é dessa forma. Às vezes, dentro do próprio trabalho, da sua própria empresa, você pode ter uma transição de carreira fazendo algo diferente e tal. E transição de carreira é uma coisa que sempre mexe muito com as pessoas, né? Claro. Acaba tirando a pessoa da zona de conforto, dá aquele frio na barriga. Então, assim, como é que está sendo agora esse seu momento pessoal de transição de carreira, né? E por que o escritório Raul Amaral, R. Amaral, digamos assim, né? Por que, o que é que te motivou a se juntar naquele time de gente tão qualificada? E como é que está lá? O que é que você faz? Qual é a sua entrega como sócio do escritório? Conta essa história para a gente, transição de carreira e o seu momento lá na R. Amaral. Acho maravilhosa essa pergunta, É uma pergunta ampla para a gente contar uma história mesmo. Eu até quero entender muito. Claro, eu acho que... Eu gosto muito do escritório, tá? Das pessoas e do trabalho. Eu também. Então, assim... E agora mais ainda, né? Maravilha. Daniel, eu acho que o profissional de hoje, ele tem que ter em mente uma palavra de ordem, que é adaptabilidade. Evidentemente, eu fiz essa transição do setor público para o privado, mas dentro das empresas, os profissionais eles têm que ter em mente a necessidade de se adaptar aos novos tempos, às novas tecnologias, às coisas novas que surgem o tempo todo. Bem, eu fiz trabalho no colégio ainda usando papel almaço, com uma enciclopédia lindíssima que a gente tinha lá em casa, copiando com minhas canetas coloridas. Meu filho de 11 anos, se eu contar isso para ele, ele não vai entender nada. Não sabe nem o que é. Né? Porque não sabe nem o que é. Ele, quando quer saber de alguma coisa, ele pergunta lá para o ChatGPT e tem a resposta dele com muita facilidade. Eu estou dando esse exemplo só para falar da velocidade com que o tempo está fazendo com que as mudanças ocorram, né? E a gente tem, como na nossa carreira profissional, estar atento para isso, senão a gente vai ficar
fossilizado, a gente vai virar dinossauro dentro da nossa profissão. No meu caso específico, eu não era servidora pública, eu estava servidora pública, né? Eu sou uma advogada. E esse sentimento de mudança já estava acontecendo, aquela vontade dentro de mim já há algum tempo. E recebi alguns convites, não recebi só o convite de R. Amaral, mas esse foi o convite que deu mais sinergia, que eu compreendi que era o mais adequado às minhas necessidades, aos meus sonhos, aos meus anseios. É muito importante esse alinhamento cultural, né? Demais, assim. E os sócios são maravilhosos, né? Enfim, a gente tem lá, comigo, 11 sócios. Eu sou a primeira sócia mulher em 20 anos de escritório a fazer parte da estrutura da casa. É um escritório que tem mais de 200 pessoas trabalhando. Então, é uma grande empresa, muito bem estruturada. E, evidentemente, eu fiz as minhas pesquisas e conversei com algumas pessoas para poder tomar essa decisão. E eu fiquei muito feliz de ter tomado essa decisão, porque ela vem se confirmando ao longo desses anos. E lá sou responsável pela área ambiental e urbanística, pela área também imobiliária. Como é um escritório que atende várias áreas do direito, ele tem segmentos diferentes e essas são as áreas que me cabem cuidar. Cada um desses sócios comanda uma área diferente de atuação, é isso? Isso. No meu caso, 2 áreas, outros sócios comandam também 2 áreas, e todo mundo trabalha muito, porque tem uma entrega muito intensa para os nossos clientes, e toda hora uma novidade acontecendo, e a gente tem um compromisso aí com a prestação e de estar muito perto do cliente, entregando o melhor serviço possível. Lu, você tocou num ponto aí que é um ponto primordial, é uma pauta que chegou já faz um tempo para ficar totalmente, que é a pauta ambiental, né? Que é a gente cuidar do nosso planeta, sim, enfim, aquela coisa do ESG mesmo, né? Que é governança social e meio ambiente. Todas as empresas têm áreas enormes, entregas enormes nesse sentido, né? E você está tocando essa área lá. Você tem percebido, de fato, as empresas, as pessoas, né, com essa preocupação, com essa entrega ESG, Lu? A gente tem sentido uma evolução muito grande, né? Certo. Uma evolução muito grande. Então, era um tema que as pessoas, às vezes, não queriam tanto investir, porque esse investimento era um custo para a empresa e, de repente, aquele custo não estava na planilha, não estava no planejamento daquele ano. Mas, ao longo do tempo, começou-se a perceber que esse investimento, aliás, o custo não era custo, era investimento e que dava retorno. E esse retorno ele é reputacional, o retorno ele é também financeiro. Então, as empresas estão compreendendo que cada vez mais devem investir nessa pauta. E como diz minha amiga Tiziana Rolim, quem não fizer agora por entendimento, por convencimento, vai ter que fazer depois por necessidade. Então, esse é um mantra que as empresas estão começando a entender e essa evolução tem sido muito bacana. E até, eu estava estudando, eu sou economista, gosto de estudar muito essas coisas e eu gosto muito, Lu, de estudar o comportamento do consumidor. Sim. E o comportamento do consumidor racional, ele mudou muito pós-pandemia, de uns anos para cá. Hoje, uma das coisas que norteiam o hábito de consumo é exatamente isso. O consumidor ele está menos fiel a marcas, a grifes específicas, né? Ele olha muito, dentre outras coisas, mas ele olha muito para empresas consumir produtos ou serviços de empresas, sim, que têm uma pauta de sustentabilidade forte. Então, até é o que a Tícia Rolim falou, né? Se não fizer agora por boa vontade, vai ter que fazer por obrigação. Sem dúvida. E as redes sociais ajudam muito nisso, porque os bons comportamentos são disseminados, como também os maus comportamentos são expostos, né? E isso viaja com muita rapidez. Então, sem falar, claro, a possibilidade de haver um valor mais agregado àquele produto, se você puder
colocar de forma acoplada essa pauta ESG. Então, acho que vale super a pena as empresas investirem nisso. Luciana Lobo, advogada, competentíssima, em um momento muito especial na carreira dela, na brilhante carreira dela, né? Indo agora, voltando para o setor privado, sócia do escritório R. Amaral, sem dúvida alguma, um dos escritórios mais renomados do Brasil, né? Com esse serviço na área jurídica. Minha amiga, a gente falou aqui sobre alguns tópicos, tá? Falamos de transição de carreira, falamos pauta ESG, Sim. né? Que é algo relacionado à sustentabilidade. Tem uma outra pauta aqui que eu acho legal a gente tocar, que é empreendedorismo. Ah, sim. Né? Eu sempre falo aquilo, todo o meu respeito ao pequeno empreendedor, né? Ao empreendedor de um modo geral. É o cara que paga imposto, é o cara que leva esse Brasil para frente, é o cara que gera emprego, que assume risco, né? Que assume risco em um cenário desafiador, juros altos. Então, todo o meu respeito do mundo ao empreendedor. O advogado é um empreendedor. Sim. R. Amaral, poxa, são 200 profissionais, né? Então, eu digo, uma habilidade do advogado, no nosso caso aqui, não somente aquela pessoa que compreende as leis, que atende o seu cliente da melhor forma possível, precisa uma necessidade de gestão dessa empresa, né? Então, assim, olhando para aquele advogado que está se formando, que pretende montar o seu escritório prestando esse serviço, né? Como é que a gente pode dar... qual é o tamanho do desafio dele ser um gestor de um negócio também, né? São duas coisas que muitas vezes não são... Sim. Né? Mesma coisa com médico. Profissionais liberais, digamos assim. Sim, porque saber vender o próprio negócio, saber gerir uma estrutura. Comunicação, marketing. Que é essencial gestão hoje de em pessoas. Dia. Gestão de pessoas, então, nem se fala, né? Como é que o que é que o escritório R. Amaral pode nos ensinar, para um advogado, para uma advogada que está se formando sobre gestão? Porque, poxa, 200 pessoas é muita gente. É muita gente. Precisa de um time de pessoas, um time de gestão, né? Para que essas verticais trabalhem juntas para melhorar a experiência do cliente. Sem dúvida. Fala sobre isso para a gente. Bem, eu acho que... Faz sentido, né, Lu? Total. Essa pergunta ela é crucial, na verdade. Assim, eu acho que um grande segredo do sucesso, um grande molho do sucesso lá de R. Amaral são as pessoas que estão lá dentro. E daí as pessoas, eu falo, evidentemente, dos sócios. A gente tem uma pessoa que trabalha lá, Daniel, como uma espécie de CEO. Então, ele é um diretor que ele cuida de assuntos administrativos para que os advogados e, especialmente, os sócios, eles possam se dedicar ao negócio fim. Isso é muito legal. Conta esses bastidores aí. Exato. A gente tem uma pessoa que cuida disso, tem uma controladoria muito bacana. Então, assim, no passado, o advogado ele controlava o prazo dele, ele protocolava a petição dele. A gente tem um setor lá em R. Amaral, que é o setor de controladoria, para fazer isso. Então, olha o que é que eu estou meio que desenhando. Os advogados, eles vão pensar o tempo inteiro no negócio fim deles. Como tratar o cliente, como fazer aquela demanda acontecer, seja escrevendo uma petição, seja dando uma assistência por telefone, fazendo uma reunião, enquanto esse trabalho burocrático é feito por outras pessoas. Então, a gente tem um setor de RH muito bom também, que ajuda nas contratações, ajuda também quando é preciso fazer algum tipo de desligamento, que dá um feedback para os sócios quando é preciso fazer algum ajuste fino que está ali necessitando naquele momento. A gente tem uma ouvidoria muito potente. Tem uma ouvidoria também só para as mulheres. Se for algum assunto específico que a advogada mulher ou a funcionária mulher deseja designar especificamente, sabe que quem vai escutar aquela demanda é também outra mulher. Então, são pequenos detalhes que foram sendo forjados ao longo desses 20 anos que fazem o escritório ser grande como é. E daí eu também preciso falar
da completa... Como é que eu vou encontrar essa palavra? Como os sócios são complementares. Entendi. Era isso que eu queria dizer. Entendi. Os sócios são muito complementares. Advogados com aptidões diferentes de atuação na área jurídica para tornar sempre a experiência do cliente melhor e atender, né? Isso. E aí tem também um perfil mais analítico, um perfil mais hands-on, outro perfil que tem um relacionamento muito bacana com as pessoas. E esse complemento, esse ajuste fino das personalidades é também um molho especial e secreto que não tem como ensinar, mas ele tem como ser construído e lapidado. Conversa muito boa com a minha amiga, querida advogada Luciana Lobo, que é sócia do escritório R. Amaral, um dos escritórios mais bacanas que eu conheço, né, de renome nacional, pelo excelente trabalho que eles fazem há muito tempo já. Vamos fazer assim, a gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre o importante papel do advogado nesse cenário tão desafiador que a gente vive em nosso país. Grande abraço, até já. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Contar nossa história é narrar a trajetória de cada pessoa que faz parte dela. Começamos com 2 funcionários, eu e o Dandan, e hoje somos quase 100 pessoas. Nos consolidamos no mercado há mais de 28 anos. Hoje, oferecemos uma plataforma de multipossibilidades, aliando aspectos financeiros ao seu principal objetivo de vida. E a gente hoje tem fundamentalmente 2 verticais de atuação na área financeira. Uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. Investimos cada vez mais em tecnologia. Expandimos para além do mercado financeiro. Hoje somos uma casa de soluções. E vendo as pessoas colocando isso em prática, as pessoas realizando seus projetos, eu acho que é isso que dá vontade de vir aqui todo dia. O impossível é o que nos move a ser melhor. Nós, da M7, somos seus parceiros na construção de um futuro próspero, pois quando você é multi, o futuro é multi. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer muito grande que eu recebo hoje em nosso programa Inovação e Negócios essa minha amiga Luciana Lobo. A Lu é advogada, tá? Sócia do escritório R. Amaral, tá? Lu, acho que faz muito sentido assim, a gente falar sobre um negócio que eu acho muito importante, que é o advogado, né? Eu acho que muitas pessoas ainda têm aquele recall do advogado como uma pessoa para ajudar a resolver um problema. Eu tenho um problema, seja em qualquer esfera que seja, empresarial, pessoal, familiar, seja lá o que for, o advogado tem aquele recall do problema. E não é isso de forma alguma. O advogado, a profissão do advogado, né, cada vez mais assume um protagonismo no sentido de ser um consultor para ações no setor público, um consultor para empreendedores na área privada. Então, assim, auxiliando o seu cliente, né, cada vez mais na condução do seu negócio, né, de órgãos públicos, enfim, todo tipo de organização econômica que se possa citar aqui. Você concorda comigo? A geração de valor da presença de um advogado, de um escritório competente para auxiliar as pessoas em seu dia a dia como algo consultivo, né, e até para prevenção de situações indesejadas no futuro, esse fato é cada vez mais valorizado hoje em dia e eu queria muito exaltar isso. Claro. Isso faz sentido, Lu? Absolutamente. Nossa, já estou pensando aqui em 1000 coisas. É uma série de coisas, mas faz sentido? Primeiro, eu fiz um mestrado, Daniel, que era em Direito e Gestão de Conflitos.
Então, esse mestrado trouxe muito esse pensamento de que você levar a litigância até o fim, muitas vezes é o pior cenário que você pode desenhar para você mesmo, para a sua empresa, para os seus recursos, para a sua vida, né? E que gasta muita energia, né? Gasta muita energia e você desfoca da sua vida. Exato, das suas entregas, da sua família, né? Esse ambiente de tribunal sempre é um ambiente de nervosismo, de tensão, mas muitas vezes é o único caminho a ser percorrido. E se esse for o caso, nós em R. Amaral temos condições de atender. Mas é muito bom, é maravilhoso construir junto do cliente caminhos, soluções e, por que não, até negócios mesmo, né? Dentro de um sistema de segurança, de uma forma que as pessoas tenham uma previsibilidade de como devem agir, de quais os resultados que virão dali. Essa semana a gente estava trabalhando em uma atividade que eu vibrei muito. Um fundo estrangeiro contratou uma empresa local, uma empresa brasileira, não é aqui de Fortaleza, para que essa empresa fizesse uma estrutura de financiamento de agroflorestas, essas agroflorestas feitas por pequenos produtores rurais, isso tudo gerando crédito de carbono e sendo pago também com crédito de carbono. Você imagina a estruturação para fazer isso, né? E a gente montando toda essa estrutura essa semana, conversando com o cliente, conversando com o pequeno produtor, tendo informação do fundo de fora que está fazendo esse financiamento. Então, esse é um exemplo de uma estruturação de uma operação que é muito bacana de ser feito, né? Outra coisa que é muito feito no escritório é o planejamento sucessório, né? Então, as famílias que nos procuram, que tem algum tipo de family office, que tem algum tipo ali de recursos, que precisam ter um planejamento sucessório para que tudo ocorra de maneira mais tranquila para as próximas gerações. E a hora de pensar nisso é quando está tudo bem. Exatamente. Quando não tem nenhum evento para que seja resolvido. Exatamente. Um óbito, um litígio em família. A melhor hora de resolver é quando está tudo bem, está tudo calmo. É a melhor hora de resolver. É a melhor hora e dá uma tranquilidade nesse planejamento e uma clareza, né, de tomada de decisão, que é muito importante. Imagina um momento que você perde um ente querido, está todo mundo sofrendo com aquele momento, e aí, bem, a família podem aflorar sentimentos, mágoas, ressentimentos. Então, tendo tudo planejado anteriormente, isso é muito bacana. É um pouco também o que acontece com os escritórios de investimento, né? Muito parecido. A gente tem uma estrutura muito grande lá de apoio. Nós não fazemos isso, mas a gente indica muitos advogados. R. Amaral, sempre, a gente gosta muito de indicar. Temos muita confiança no trabalho de todo mundo lá. E eu queria reforçar exatamente esse ponto, né, que talvez seja um grande exemplo do importante papel do advogado, que é esse olhar para o futuro. Claro, né? claro. Tanto de uma empresa como de uma família. Né? E você prevenir situações que podem acontecer. Então, isso é muito legal. Lu, a gente já entra numa pauta aí que é a advocacia preventiva, né? Sim, sem dúvida. Que é exatamente isso. Acho que todo mundo deveria consultar um advogado, não precisa ter problema para isso, e perguntar, a minha situação é essa, de empresa, de família. Dá um estudado, o que é que você me sugere? Perfeitamente. Porque ele certamente vai ser colocados pontos que a pessoa nem sabe que tem aquele risco, que tem aquela situação. Não, e eu adoro dar esse exemplo, né? Vamos supor, Daniel, que você tenha um negócio de fazer camisa como essa que você está usando. Então, você entende tudo de tecido, de aviamento, de maquinário. Isso é o que está 100% no seu mindset. Você dorme e acorda pensando nisso. Você faz as melhores camisas do Brasil. Mas aí você vai ter que entender também do licenciamento necessário para a sua empresa funcionar,
E aí, do licenciamento, eu estou falando de ambiental, os licenciamentos urbanísticos que você precisa ter para todas as atividades comerciais que são exercidas. Precisa entender também de tributário. Então, é muita coisa que precisa ser entendida e atacada de forma assertiva quando seu grande negócio é fazer camisa. Esse é o seu verdadeiro métier. Então, na hora que você contrata os profissionais que têm essa expertise para te ajudarem nessa tomada de decisão, te guiando, você pode se concentrar nisso que você faz melhor, que é fazer camisa e vender e fazer e gerar riqueza com isso. E isso que você está falando, você faz lá na Remaral, né? Sim. Você tem uma estrutura de apoio para os advogados atenderem o cliente. Sim, a gente ocupa um prédio comercial, nós temos 3 andares, né? Que, graças a Deus, o escritório crescendo bastante. Esperamos crescer ainda muito mais. E temos uma estrutura de praticamente todas as áreas do direito lá. Então, isso é um ganho que nós temos também, porque o cliente que chega com a dúvida de tributário, depois ele sente confiança que foi bem atendido, que teve uma boa resposta, ele volta para tirar uma dúvida do trabalhista, depois ele tira outra dúvida em outra área, no civil, no comercial, no empresarial, e quando vê ele já está 100% full service dentro do escritório, porque ele tem uma facilidade de comunicação, ele não precisa pingar em vários escritórios diferentes para ter os resultados que ele deseja. Esse assunto me encanta, experiência do cliente, isso é muito legal. Aí a gente já entra no outro ponto aqui, que eu tenho ouvido muito, Lu, nas conversas que eu tenho com amigos, advogados, consultores, que tem a questão da advocacia preventiva, que é muito legal, uma cultura, né? E eu tenho também o conceito da interdisciplinaridade. Sim. Né? Que é isso que você está falando, é exatamente isso, você ter em um só lugar... Diversas qual é o conceito? Isso, olha. É exatamente isso, claro, né? Claro. Lembra que eu acabei de comentar esse arranjo que nós estávamos fazendo? Nós estamos fazendo ainda, que ainda não terminou, para esse fundo que está trabalhando com créditos de carbono aqui no Brasil. Então, a gente teve que acionar o time ambiental, que aí o nosso time ambiental entende muito de crédito de carbono, como é que funciona, o que é que gera o crédito, o que é que não gera. O time de contratos também, porque daí foi fazer o desenho de todos os contratos. Tivemos que acionar o time de regulatório, que é quem coloca as regras, né, para determinada empresa funcionar no Brasil, qual é a regra que precisa, onde é que ele precisa se cadastrar e tal. Então, em uma avença, em uma atividade, a gente precisou de 3 ramos diferentes do escritório. Daí, entra todo mundo dentro de uma sala. Quando não estamos no escritório, entra no virtual também, que tem ajudado muito as atividades também dos escritórios hoje em dia. E, dali, a gente avança rapidamente, né? Se não tivesse essa gama de profissionais especializados, imagine o tempo de resposta que a gente ia ter. Parou aqui numa dúvida, manda um e-mail, daqui que volte, vamos marcar um call... E o tempo vai passando e isso não é o tempo do cliente. O cliente que tem sempre uma pressa muito grande. Tudo é para ontem, né? Hoje as coisas estão muito rápidas. A gente vai já falar sobre isso, que você falou um pouquinho de tecnologia, que a gente estava até conversando antes sobre isso ali, né? Em off. Mas eu não posso deixar de pegar esse gancho, Lu, para a gente falar do mercado de carbono. A gente falou sobre a coisa sustentável ambientalmente no começo. E a gente conversou em off sobre isso um dia desses, sobre esse mercado de carbono, que é uma coisa muito nova, que faz parte dessa pauta de sustentabilidade também. Explica para a gente o que é que você tem visto desse mercado de carbono, desse trabalho que vocês estão fazendo. Isso é uma tendência cada vez maior. Como é que funciona isso, Lu? Daniel, a gente está passando por uma revolução, né? Da mesma forma como nós temos hoje a CVM, que faz a regulamentação das ações, que diz como é que as ações devem ser negociadas, uma bolsa específica. Mercado de capitais, né? Mercado de capitais. O governo federal publicou uma lei no final de dezembro, já no fim do ano passado, que estabeleceu o sistema de mercado de carbono do Brasil. Então, é bem recente, né? É bem recente. Vai ter um tempo aí para ela ser
totalmente implementada, algo em torno de 4 anos para que ela seja completamente implementada. Mas o que vai acontecer no final da implementação dessa lei é que, da mesma forma que nós compramos uma ação de uma empresa que está listada na Bolsa, nós vamos também poder comprar um crédito de carbono. Você está entendendo o que está acontecendo? É um novo mercado que está surgindo, né? É uma nova realidade que está acontecendo no nosso país. E daí a gente está estudando isso com muito afinco. Nós estamos estruturando, inclusive estruturamos também no nosso escritório uma atividade específica de consultoria ambiental, com um grupo de biólogo, geógrafo, engenheiro ambiental. A gente tem profissionais extremamente qualificados para ajudar nessa quantificação de gases de efeito estufa, que é o que a gente consegue inferir quanto crédito de carbono está sendo gerado ou não. Estamos prontos e já estamos trabalhando nesse assunto. Então, daqui a 4 anos, quando esse mercado ele estiver totalmente estabelecido, a gente já vai estar trabalhando nisso há bastante tempo, né? Hoje atuamos no mercado voluntário, ajudando nossos clientes, inclusive alguns family offices, a entender como é que eles podem gerar carbono, aliás, como é que ele pode gerar o crédito de carbono, como é que ele pode ter uma maior produção desses créditos dentro dos seus terrenos, dentro das suas atividades e dentro da nossa consultoria, ajudando as empresas e os family offices a se prepararem para essa nova realidade que já se instalou. Muito bacana você dar essa informação aqui para todos nós, Luciana, e esse entendimento de algo tão novo. Eu ontem li uma matéria, saiu na mídia local, que o PIB do Ceará cresceu aí, em média, bem maior do que a média nacional, 6,5%, 6,49%, bem acima da média nacional. A cidade de Fortaleza já faz alguns anos que é o maior PIB do Nordeste, Fortaleza. Grande contribuição sua, do time todo que por lá passou, né? E potencial do nosso... Assim, eu acho que aquilo, a gente tem muitos desafios ainda, né? A gente ainda tem muita pobreza, tem muita... né, índice de criminalidade ainda é alto, a gente tem muitos desafios, muitos pontos de melhoria. Mas é inegável que o Ceará, que Fortaleza, né, tem um povo muito aguerrido, muito empreendedor, né? E a gente tem sol, a gente tem vento para as fontes de energias renováveis, a gente tem esse mercado de carbono com o escritório do Porte de Amaral já trabalhando pesado em cima disso, uma coisa do futuro, que está começando agora. E você que passou pelo setor público há tão pouco tempo, como é que você enxerga esse momento de oportunidade? Assim, o Ceará vai ter o ITA aqui, daqui a pouco, né? Já está lá sendo construído, lá na base aérea, uma sede do ITA. Aqui a gente está falando de educação. Sim. Como é que você enxerga esse momento que a gente tem energia, a gente tem solar, a gente tem eólica, a gente tem carbono, né? Você já vendo isso, estruturando, pensando isso. Como é que você vê o momento do Ceará e de Fortaleza para frente aí, Lu? É um otimismo, a gente não pode deixar de ser otimista, né? Eu adorei, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando, eu vou dizer que eu estou muito otimista. Não é? Mas eu sou otimista, mas eu sou um otimista realista, né? Você observa o fato e sim, projeta em cima de um fato, né? Exato, e daí a gente tem um conjunto aí de ações acontecendo que formam um cenário muito positivo, né? Uma experiência, só um parênteses, e depois eu volto a responder, assim, uma experiência muito bacana que eu tive, Daniel, enquanto secretária, foi a oportunidade de representar a nossa cidade fora daqui, em eventos, fora do país, em Brasília. E era incrível como o nome de Fortaleza e o nome do Ceará... Eu percebo isso também. Eu viajo muito, né? E eu percebo isso também. A turma respeita. Demais, né? Em outubro do ano passado, participei de um evento em Lisboa. Depois que eu fui apresentada, um executivo de um banco de investimento de fomento disse assim, essa é a joia da coroa
Fortaleza é a joia da coroa da América Latina. Impressionante, né? É o local em que a gente faz esse empréstimo e que tem os melhores resultados para o banco, enfim, tem uma positividade muito grande nisso. E é óbvio que o empreendedor ele precisa ter otimismo para que ele faça os investimentos necessários nos negócios dele. E aí você vai criando um ciclo virtuoso, né? Olha o recall de um Isso. órgão financiador internacional. Isso. Então, isso você tem dinheiro disponível para crédito no longo prazo, você vai Criando uma ambiência. vai criando uma ambiência para que as coisas continuem andando, né? Exatamente. Então, essa experiência que eu tive fora, participando de eventos, participei de COP no Canadá, participei de muita coisa que me deu uma percepção de como nós somos percebidos. Então, tendo essa percepção e conhecendo também onde a gente está e o nosso potencial, eu acho que a gente está pronto para dar um salto enorme na nossa economia. O hidrogênio verde está aí batendo na porta da gente, as atividades do PECEM em ritmo extremamente acelerado. Cada dia a gente tem uma notícia de uma nova empresa se instalando por lá, trazendo mais empregos, gerando mais riqueza. E a gente também não pode esquecer, Daniel, de uma riqueza lindíssima, maravilhosa que a gente tem, que é o nosso vento, que vai para o eólico, mas também serve para o kitesurf. Então, Turismo. é um turismo muito qualificado. Turismo muito qualificado. A gente tem no escritório alguns clientes estrangeiros, um sócio muito dedicado aos investimentos estrangeiros, e ele não para de receber contato de pessoas querendo investir aqui. E essa economia do sol e do vento é uma economia também muito forte e que vem assim trazendo muitas riquezas para uma vocação natural que a gente tem. Então, eu vejo com muita alegria, com muito otimismo, e eu penso que o serviço público está maduro para receber esses investimentos, os empresários locais também estão prontos e a gente só tem a crescer. Você falou agora uma coisa que me encanta muito, que é a questão da... Você falou no começo, que você disse que um grande aprendizado seu no setor público, ou foi na Selma, enfim, no setor público, tinha sido a riqueza do relacionamento Sim. entre diversos entes econômicos. Como é que um órgão público lida com a imprensa, com a sociedade, com a população, né? E olha o que você falou, são políticas públicas, né? Que você... aí você citou o investidor de fora, ele é um ente que procura um escritório local super renomado, já é um outro ente para investir aqui. Aí você mexe com turismo, Isso. porque você tem vento e você tem também uma fonte de energia renovável, que é o vento, que é o sol, que também tem o turismo. As coisas vão se conectando, né? Sim. Isso é muito legal, cara. Tudo faz parte de um grande ecossistema. Isso é muito legal. E todos interdependentes, mesmo que às vezes não saibam, né? E aí a gente está respeitando, né, Lu, exatamente aquela situação da vocação primordial do nosso estado, da nossa cidade, do interior do estado, que é o turismo, né? Emprega gente, Sim. garçons, táxi, Uber, Isso. né? Você cria um ambiente muito propício, a beira-mata linda. Maravilhosa, né? E né? Você tem um beach park, você tem o interior do estado, você tem a agricultura no Ceará. muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Você comentou de Fortaleza ser o maior PIB do Nordeste, não é? Em primeiro lugar é serviço, e aí toda essa gama de serviços que tem a ver também com o turismo. Em segundo lugar é a construção civil. Olha aí. Então, essas duas Então, aquele áreas... meu ponto faz sentido, né? Total. Da importância da Selma, que regula os habites, Sim. as construções, muito na área da construção civil. Sempre, enquanto estive lá, enquanto gestora, busquei desburocratizar, tornar tudo o mais simples, rápido e previsível possível. Muita tecnologia, vamos já falar disso, né? Muita tecnologia, deixamos inteligência artificial pronta, muita coisa boa aconteceu. Eu acho que o prefeito Evandro, estou muito otimista com essa gestão daí do Evandro, de todo o time.
Acho que, sem dúvida alguma, tem tudo e dará continuidade a um belo trabalho que já vem sendo feito aqui, já vem sendo feito aqui há muitos anos, né, por diversos gestores públicos competentes, como exemplo aqui a minha amiga Luciana Lobo, advogada, sócia do escritório R. Amaral. Vamos para o último intervalo, daqui a pouco a gente volta. Nossa história é narrar a trajetória de cada pessoa que faz parte dela. Começamos com 2 funcionários, eu e o Dandan, e hoje somos quase 100 pessoas. Nos consolidamos no mercado há mais de 28 anos. Hoje, oferecemos uma plataforma de multipossibilidades, alinhando aspectos financeiros ao seu principal objetivo de vida. E a gente hoje tem fundamentalmente 2 verticais de atuação na área financeira. Uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. Investimos cada vez mais em tecnologia. Expandimos para além do mercado financeiro. Hoje somos uma casa de soluções. E vendo as pessoas colocando isso em prática, as pessoas realizando seus projetos, eu acho que é isso que dá vontade de vir aqui todo dia. O impossível é o que nos move a ser melhor. Nós, da M7, somos seus parceiros na construção de um futuro próspero, pois quando você é multi, o futuro é multi. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora! Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, é com um prazer enorme que a gente está aqui com o nosso Inovação em Negócios, recebendo a minha amiga querida Luciana Lobo, né, que tem uma história incrível na área privada, passou mais de 15 anos no setor público e agora está retornando para a área privada, advogada, como sócia do escritório R. Amaral, sem dúvida alguma, um dos escritórios mais renomados do Brasil, sem dúvida alguma. Lu, a pauta é muito grande, certo? Né? A gente já falou aqui da tua transição de carreira, né? Mercado de sustentabilidade, mercado de carbono, né? Energias renováveis, uma série de coisas. Mas eu não posso deixar de tocar no assunto com você, tecnologia. Sim. Tá? Assim, nós estávamos conversando ali. Eu vou conectar uma série de coisas aqui, vou aqui dar uma salada. Eu gosto muito dessa história, como eu falei, de conexões entre diversos entes econômicos. Setor governo, indústria, setor privado, consumidores, né? Empreendedores, enfim. A tecnologia está mudando completamente a forma com que os entes e as pessoas se comunicam, né? É um assunto polêmico, muitas vezes para melhor, muitas vezes para pior, alguns riscos envolvidos, sim, né? E eu sei que você é muito aderente à tecnologia, você fez um trabalho muito legal na Selma, né? Inserindo muita tecnologia nos processos, fazendo muita coisa lá. R. Amaral, eu sei que vocês estão implantando agora lá soluções de inteligência artificial para a operação do R. Amaral Advogados. Sei que está sendo feito isso. 2, né? 3, a própria tecnologia atuando nessa relação entre os entes. O que é que você fez na Selma de tecnologia? O que é que está sendo feito lá na R. Amaral? O que é que você pensa de tecnologia para melhorar a vida das pessoas? Dos clientes, no caso, hoje? Eu penso muito que o ativo mais rarefeito que nós temos é o tempo. Então, o tempo é o mesmo para todo mundo e, dadas as demandas que se avolumam e que cada dia a gente tem que dar conta de mais coisa, esse tempo é o artigo mais raro, né, e mais precioso.
Dito isso, onde é que a tecnologia ela vem ser uma grande aliada? Ela vai tirar tempo, ou seja, ela vai economizar o tempo que as pessoas, que os advogados do escritório, que todos os funcionários do escritório, que era a mesma coisa que acontecia lá na Selma também. Então, ao invés deles estarem se dedicando a uma atividade repetitiva, preditiva, a máquina pode fazer isso. E as mentes das pessoas, o tempo das pessoas está dedicado ao que realmente importa. Então, assim, se eu tenho um problema a resolver dentro do escritório e uma máquina consegue fazer uma leitura de um documento e extrair dali os pontos principais, eu levaria 30 minutos para fazer isso, a máquina faz isso em 1 minuto. Então, esses 29 minutos que eu tenho aí de sobra, eu posso estar conversando com um cliente, eu posso estar conversando com a advogada do escritório, eu posso estar tendo uma relação pessoal que aí só a pessoa pode ter, e a máquina ela não entrega isso. Então, esse ganho de tempo, de produtividade, ele é maravilhoso para a gente poder se dedicar ao que mais importa, né? E a gente não gastar com aquilo que a máquina, a inteligência artificial já pode resolver. E aí a tecnologia, a gente não pode falar de tecnologia, de inteligência artificial sem falar em dados, né? Sim. Em dados, né? Que é o novo petróleo, né? Que o grande desafio dos órgãos públicos, das empresas, é identificar, avaliar e trabalhar bem os dados existentes. Aí tem um risco de um eventual conflito ético, de acesso a informações. Como é que está a maturidade, Lu, por exemplo, tocando nesse assunto, da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD? Como é que está isso? Está assim maduro? Porque hoje as informações são muitas informações disponíveis, né? Como é que está? Como é que o escritório trabalha isso? A gente já evoluiu muitíssimo nessa área, né? A gente já fala no Brasil em LGPD há pelo menos 10 anos, sim, né? Então, sim, dá tempo a gente fazer uma evolução. O próprio governo federal teve que evoluir muito, porque lançou o Gov.br. O Gov.br passou a ser uma grande plataforma de concentração de dados do cidadão. Na pandemia, inclusive, isso é um dado curioso, essa plataforma ela teve um aumento exponencial de usuários por conta da vacina. Era necessário fazer esse cadastro para poder ter o registro junto ao SUS e ter o cartão vacina, que na época era tão precioso. Então, essa cultura ela vem sendo disseminada, ela vem sendo colocada, e hoje eu já vejo assim no Brasil um estágio avançado. Não é como a Estônia ainda, né? Estônia é curioso, para quem não sabe, Dandan, é um país em que o cidadão ele só precisa se dirigir ao serviço público para fazer a compra e venda de um imóvel ou para fazer um casamento ou divórcio. Todas as outras atividades são feitas online. Então, não somos ainda uma Estônia, mas já avançamos muitíssimo, né? Impressionante. Impressionante. Minha amiga, infelizmente estamos caminhando aqui para a reta final, né? E nesses 5 minutinhos que faltam aí, eu queria mudar agora um pouquinho o foco, mas é um tema totalmente aderente aqui. Sim. Você sabe que eu sou muito apegado à tese feminina, gosto muito desse assunto, liderança feminina. E eu adoro essa sua aderência, viu? Eu gosto muito. Eu acho que eu adoro trabalhar com mulheres. Eu acho que as mulheres estão cada vez mais protagonistas, certo? Em todas as áreas. Eu acho que muita coisa precisa ser feita ainda, mas é inegável que evoluímos bastante de uns anos para cá. Então, e você é um grande exemplo disso, certo? Você é uma liderança feminina. Obrigada. Você sabe disso, uma atuação muito nova ainda e já com atuação muito marcante no setor público e no setor privado, agora mais ainda, né, no setor privado. Por que você acha que
que as mulheres estão cada vez mais protagonistas, entendeu? No mundo empresarial, no mundo político, em todo canto. Porque é um avanço. E avançar leva tempo, né? E, da mesma forma, a gente esquece como até pouco tempo atrás, muitos direitos eram negados às mulheres, né? A minha sogra me contou que não tinha CPF próprio, porque já que o CPF é uma condição fiscal e naquela época a mulher não tinha uma possibilidade de se aventurar nesse ramo, era o CPF era do marido, né? Impressionante, né? Então, a minha sogra, que, né, convive com a gente, viveu nesse mundo que recente, que a mulher não tinha direito a ter um CPF. Eu dei esse exemplo para dizer que a gente está avançando ainda, e esse avanço ele não pode parar, e não pode retroceder, mas tem que continuar, e também dizer que não é fácil para a mulher. É duro conciliar tudo, né? É complicado conciliar Como é que tudo. você organiza a sua agenda? Você é esposa do meu queridaço Júlio. Você é mãe. Sim. Você é uma corredora de grande performance, maratonista. Vai fazer, inclusive, a maratona de Londres daqui a bem pouco tempo. Você é executiva, você é sócia de um grande escritório de advocacia. Você tem que cuidar de si mesma. Sim. Né? Ter o seu tempo. Como é que você organiza isso? Com muita dificuldade. Às vezes não organiza, né? E com muito humor também, né, Daniel? A gente tem que ter um planejamento. Planejar, claro que é importante. Organizar, encaixar ali cada coisa no horário. Ter muita disciplina. Mas eu acho que é uma característica minha que me ajuda, que é o humor também. Então, assim, hoje não deu certo fazer isso. Tudo bem, né? Amanhã a gente faz de outro jeito, a gente encaixa de outra forma, tem que ser criativa, né? E ter que ter perseverança e vontade, né? Eu acho que são palavras importantes, né? Porque fácil não é. Alguma coisa te inspira? Algo ou alguém? O que é que te inspira? Você sabe, Dani, agora que você falou da corrida, eu vou dizer que uma coisa que me inspira muito são as nossas amigas, né, lá da corrida, as pessoas que estão por lá. São pessoas normais, que são médicas, que dão plantão, saem do plantão, vão correr, cuidam da família depois, têm tempo para os amigos. Então, essas pessoas comuns das minhas relações, que de alguma forma me mostram que é possível fazer, são essas pessoas que mais me inspiram. Para a gente encerrar, Lu, que conselho você daria para as meninas que estão nos assistindo, que eventualmente estão fazendo faculdade e se inspirando aqui no seu sucesso, na sua trajetória? Que conselho você daria? Eu diria para se qualificar, estudar sempre. Toda oportunidade que tiver de fazer um curso, de conhecer pessoas, de crescer mais um pouquinho nessa atividade intelectual é muito importante. Fazer networking, cultivar as relações é importantíssimo. Para a mulher, às vezes, é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem demandas em casa, enfim, mas essa rede de relações é muito importante também. Associações de classe, né? Sim, é tão importante, né? Super importante. Eu acho que a persistência é muito importante. Deixar por menos nãos, que certamente aparecerão pelo caminho. Não levar tão a sério esses nãos. E acreditar. E seguir em frente, que o sucesso ele vem com a persistência. Então, estudando, cultivando as relações, se dedicando, cuidando da saúde pessoal, cuidando da saúde mental, o sucesso vem. Programa muito legal hoje, mesmo, de verdade, com essa amiga aí muito querida, Luciana Lobo, competentíssima, com história muito bacana na área pública, em transição de carreira agora para o setor privado, uma advogada, né? Sócia do escritório R. Amaral, sem dúvida alguma, um dos escritórios mais conceituados do Brasil. Está sediado aqui em Fortaleza, com cerca de 200 profissionais lá.
E a gente falou aqui sobre muito tema legal, exaltando sempre o importante papel do advogado, né, nesse cenário econômico de um modo geral. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa, se Deus quiser.